2021, está no ar o programa Matracas Ancestrais, que faz parte da rede que tem o mesmo nome e que faz parte também da TV Matracas. Hoje é uma edição especial e voltada para a literatura produzida em Angola. O nosso convidado é João Fernando André, que é angolano e que concederá a entrevista diretamente de Luanda, Angola. João Fernando, um abraço, uma boa tarde. É um prazer tê-lo aqui no programa Matracas Ancestrais. Seja bem-vindo. Votos de boa tarde a todos. É um prazer estar convosco e obrigado por essa recepção calorosa. João Fernando, faz parte da tradição aqui do programa Matracas Ancestrais, na abertura da entrevista, pedir para o convidado, para a convidada, falar da própria vida, da própria trajetória. Gostaria que você traçasse de modo sintético a sua trajetória, passando aí pela infância, adolescência, até chegar ao exercício docente e de escritor. Passo a palavra para você. Seja bem-vindo e fique à vontade para traçar o painel retrospectivo aí da sua infância, adolescência, até o exercício docente e de escritor. É um exercício difícil, mas vamos procurar, então, fazê-lo. Sempre fui muito dedicado aos estudos, se calhar porque achava eu que era dos poucos meios que tinha para me fazer sentir na sociedade. E daí então tomei consciência das coisas muito cedo. Costumo dizer muitas vezes em entrevistas que a vida roubou-me a infância e parte da adolescência. Entro para a escola aos 6 anos e faço uma caminhada escolar sem reprovação até ao mestrado, sem deixar uma cadeira ou uma disciplina, porque sempre fui muito focado. E no 10º ano de escolaridade, ia eu fazer a inscrição numa escola de ensino médio e entro para uma sala num dia normal, sem estudantes, deparo-me com um poema no quadro. Eu, sem noção de poesia, nasci numa família onde a oralidade é mais forte do que a cultura livresca, e apaixonei-me pelo poema. Eu vi que, a princípio, parecia uma coisa, mas depois o texto transmitia outra coisa. Fiquei logo apaixonado por essa mágica, essa subjetividade do texto literário, e daí nunca mais parei de ler e fui sempre investindo um pouco das economias para adquirir livros. E me formei em Ciências Humanas, no ensino médio, com brilho. Fui um dos primeiros estudantes com média 14 naquele instituto ou centro pré-universitário.
entro para a Universidade Agostinho Neto, que é a universidade mãe aqui de Angola, com uma boa nota também, e termino a graduação ou licenciatura aqui em Angola com honra, uma média de 16 valores, com reconhecimento da própria reitoria. Ao logo terminei esta graduação de licenciatura, começo a fazer o mestrado em literaturas em língua portuguesa e vamos já ao fim de terminar então este mestrado, que está praticamente terminado, e é a partir de 2010 que começo a fazer literatura, rabiscos, textos que hoje, olhando para eles, foram marcos, mas ainda bem que não os publicamos, porque, como dizia o Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e as coisas atualizam-se. Mas tudo vale a pena quando a mente não é pequena. Começo a dar aulas em patocência em 2012, e em 2012 começo como professor de inglês. Depois começo a dar aulas de português e português língua estrangeira, e depois então fui para o ensino superior e outros cursos normais, literatura em língua portuguesa, crítica literária, literatura angolana, análise textual e outros semelhantes. Bom, acho que fica muita coisa, mas é isso que podíamos dizer. É um exercício difícil falar de nós, mas é esse exercício de memória, é mesmo ancestral isso, fazer esse percurso. E hoje vamos fazendo, então, marcando o tempo como colunista em jornais públicos e privados, aqui a imprensa pública e a imprensa privada aqui em Angola, e em revistas nacionais e internacionais. E é isto, podemos dizer. Legal. Obrigado aí pelo painel memorialístico a respeito da sua trajetória até o momento atual. Eu gostaria de indagar de você, João Fernando, como você enquadra a literatura angolana no universo das literaturas. E passo a palavra para você. A literatura angolana no universo da literatura mundi ou mundial é uma das literaturas que devia ser tida mais em conta do que é tida. Por quê? Porque estamos a falar daquela literatura que nos PANOP é dela que surge a primeira obra literária na África de língua oficial portuguesa. Estamos a falar da obra de Maia Ferreira. Maia Ferreira vai escrever o poemário Espontaneidades da Minha Alma às Senhoras Africanas. Esta literatura angolana tem muitos bons nomes, é das mais pujantes aqui para os PALOPs, estando para os que gostam de estudos comparativos, vai fazendo frente em termos de criatividade, ruptura e temática com as literaturas que é portuguesa e brasileira. Neste grupo da CPLP, ao falarmos da literatura em língua portuguesa, a literatura angolana aparece como a terceira literatura mais pujante, seguir a literatura brasileira. Então,
consegue-se notar aí a importância desta literatura, comparando com as outras literaturas, ou seja, a sua visão, o seu barco neste mar de letras. Muito bem. Esse é um enquadramento inicial. Uma outra questão é como você situa os períodos relativos a essa produção angolana. Esse Normalmente a abordagem que tem sido feita, muitas vezes, traz aquilo que Valentin Mundimbe, um filósofo congolês, chamaria de gnosis africana, ou seja, aquela abordagem feita sobre assuntos africanos, mas com uma visão do Ocidente. Que isso às vezes não funciona e comete-se às vezes muitos erros e quase que esses erros são perpetuados. E aqui, para citar uma falha, temos uma obra muito usada nos estudos da literatura angolana, que é a obra do professor Pires Laranjeira, que vai apresentar 7 períodos para a instituição Literatura Angolana e, em primeiro lugar, apresentando um período de incipiência. Esse período de incipiência, para o mesmo, é aquele onde há elementos da oratura e depois deixa ele do aspecto oral e passa para o escrito. A instituição Literatura Angolana deve ser repartida em 2 compartimentos. Estamos aqui a dizer, de um lado, da oratura, estamos a falar de literatura angolana oral, baseada na palavra dita. Esta é que é a literatura ancestral, endógena, que nós temos aqui. Estes povos africanos, quer Bantu, quer San, quer Vátua, têm um conjunto imaginativo. Todas as literaturas escritas partiram da oralidade. E aqui em África, em Angola, a oralidade continua a ter esse peso. Continuamos a ter aquilo que chamamos de ensaio parameológico, que é o uso de provérbios para explicar certos acontecimentos que exigem descodificação. Temos um conjunto de contos e temos escritores hoje que vão beber desta literatura oral para fazerem os seus textos escritos. Temos o caso, por exemplo, de Zé Tucunha, temos o caso de J. Cipitale, que vão beber, ou David Capelenguela, que vão beber nesta literatura oral e vão levar para o outro lado, que é a literatura escrita. Acontece que muitas vezes o Ocidente parece que tem aquilo que eu chamaria, ou alguns também poderiam concordar comigo, chamaria muito de escritofilia. Ou seja, apegam-se tanto à escrita e tentam menosprezar o oral, embora o oral seja muito mais utilizado. Ora, se olhamos para a literatura angolana escrita, podemos falar de uma literatura dividida para nós em 4 períodos. Estes 4 períodos, aqui a se ter em conta, não 7, mas 4, teríamos uma literatura, um período pré-mensagem. Este período pré-mensagem seria marcado por toda a produção que vai surgir do século XVII até a primeira metade
do século XX. É uma literatura que muitas vezes é associada à literatura colonial portuguesa. Por quê? Porque há aí certos textos que vão apresentar a figura do negro como exótica, e aí vamos ainda encontrar muitas obras que vão ser feitas em prol da colonização. Vamos encontrar também textos feitos por indivíduos não angolanos, portugueses que aqui estavam e que faziam alguma literatura. Isto vai acabar quando, em 1948, surge o movimento dos novos intelectuais de Angola. Este movimento dos novos intelectuais de Angola vai criar uma nova roupagem, uma literatura propriamente angolana, que só podia ser ligado muito antes com a obra de Cordeiro da Mata, que é o pai da literatura com viés da angolanidade. Mas são estes jovens daquele tempo de 48, do século XX, que vão criar a revista Mensagem, e esta revista é o marco daquela literatura propriamente angolana, engajada, que vai velar pelas coisas da terra, que vai velar pelos negros e por aqueles que na altura sofriam com o jugo colonial. Este primeiro período seria o período pré-mensagem, depois teríamos um período mensagem, que iria então do surgimento da revista Mensagem nos anos 50, 51, 52, que é uma revista que só saiu em 2 números por ser muito censurada pelo colono. Este período vai até os anos 70 e nos anos 80 vamos ter um outro período que seria o período pós-mensagem. Este período iniciaria dos anos 80 e até os anos 2000, e nestes anos há influência, vai-se evitar o cantalutismo que era produzido, e os jovens dos anos 80 do século XX vão trazer, já bebendo de outras influências, outras leituras, vão trazer uma nova roupagem para a instituição literatura angolana. E depois vamos registrar um outro período que, tendo em conta a situação da guerra que se viveu aqui, que foram quase 30 anos de guerra, uma guerra que se diz civil, mas que de civil não tem nada, houve influências e ambições pelo poder e pelos recursos de Angola, e que nós, por isso mesmo, chamamos este novo período, que é de 2002 até 2010, como o período, até a data atual, como o período o período pós 4 de abril, ou o período da paz. Este período teria um conjunto de novas produções, novos sonhos desta Angola livre, desta Angola sem guerra, e desta Angola hoje que pensa e passa por outros problemas e outros anseios. Bom, seria esta navegação que poderíamos fazer, e que nós apresentamos isso na nossa dissertação de mestrado, criticando alguns desses aspectos da periodização da literatura angolana. Obrigado, João Fernando. Uma questão que me ocorre agora, que eu gostaria também de uma reflexão da sua parte,
É que diz respeito ainda a essa questão inicial da literatura angolana no universo das literaturas. Queria uma consideração sua, levando em conta as línguas maternas e a oralidade, e também uma posição que é eurocêntrica, e que nós vivemos isso também no Brasil, nos espaços diaspóricos e no conjunto da América e também do continente africano, que há sempre uma anterioridade que é dada pelas bases europeias. E eu gostaria da sua reflexão a respeito de quais são as bases da literatura angolana do ponto de vista das línguas maternas e dessa oralidade. Essa é uma questão. A literatura angolana, por isso mesmo é que nós fizemos aquela crítica ao modo como se coloca a questão da oralidade na instituição de literatura angolana, dando um período de incipiência. Ao se dizer incipiência, está-se a dizer que quase que não há literatura antes do contacto com os portugueses. Isso não é verdade. Isso não constitui verdade. Estaríamos a lavrar um erro se aceitássemos isto. Então, esta literatura com base nas línguas regionais, com base no saber endógeno, no saber ancestral, esta literatura tem bases no modus operandi do homem africano. Vamos a falar do uso da palavra como um aspecto sagrado. A palavra, esse é um mundo, uma língua regional daqui da Angola, ondaka e cola, ou seja, a palavra é venerada. E vamos encontrar um conjunto de contos que vão trazer aí elementos animistas, que vão refletir os problemas da sociedade, e vamos encontrar ainda um conjunto de canções, porque na literatura oral, quando falamos de Miimbo em Quimbundo, existe, a poesia está diretamente associada à música. E vamos encontrar esse texto, a lírica africana, como assim poderíamos dizer, que vai ser usada quando os senhores ou as senhoras estão em ambiente campestre, ou na caça, ou ainda num outro labor. A música está sempre aí, fazendo companhia em forma de poesia. Obrigado. Como você chamou atenção para a oralidade e a musicalidade, antes da terceira questão que será formulada, me ocorreu uma outra indagação a respeito, por exemplo, do rap e poesia angolana, do ponto de vista dessa tradição a que você fez referência. Há essa articulação e produção, e ela é enfatizada também, e é registrada como produção literária no contexto angolano? É uma coisa que vai surgindo hoje. Nós temos aqui, mas tivemos que... Hoje os jovens foram beber do Brasil e dos Estados Unidos, e temos aqui aquilo que é chamado de spoken word. E este spoken word tem muita influência da oralidade. Vê-se aí um conjunto de elementos associados à oralidade, associado às dificuldades porque passam os homens da sociedade angolana, que é uma marca dos textos orais, e
vamos encontrar então aquele ritmo, arte e poesia, que é o spoken word aparece muito hoje, feito aqui por alguns jovens. Há um movimento que vai crescendo. Falamos aqui de nomes como Bel Neto, falamos de nomes como Antônio Paciência, nomes como Kiokamba Kassua, que vão trazer estes elementos da oralidade nos seus textos orais, dito spoken word. Maravilha. Escritoras e escritores mais sonantes, aqueles e aquelas que são objeto aí de divulgação, às vezes em escalas dadas também pela base ditada ou marcada pela colonização, ou pela relação com a metrópole. Sim. Gostaria da sua reflexão a respeito. O que acontece é que, como no Brasil, nós vamos encontrar uma figura, algumas tentativas, se não mesmo institucionalização de práticas raciais institucionais. Isso está aí visível, sem descurar da qualidade de muitos escritores. Mas vamos notar que aqui temos um conjunto de escritores que são muito bons, mas que são desconhecidos. Uns que vão sendo hoje conhecidos por meio de outros canais, mas que ainda falta muito para chegarem ao conhecimento das diásporas, ao conhecimento das outras instituições literárias. Estamos a falar dos escritores mais conhecidos, escritores como Pepe Tela, Onjaki, escritores como ainda o próprio Agualusa. Estes são os nomes mais conhecidos aí pelo Brasil quando se fala de literatura angolana. Mas aqui vamos notar que, por exemplo, Agualusa não é muito conhecido em Angola. E nós vamos notar um conjunto de escritores aqui, como, por exemplo, a própria figura de Agostinho Neto, Joaquim Dias Cordeiro da Mata, Botelho de Vasconcelos, João Tala, Carmo Neto ou David Capelenguela. São escritores que são pouco conhecidos a nível dos estudos da literatura. Isto porque está aí claro tendências de dar valor à produção literária, mas também tendo em conta o contacto, a proximidade com o próspero, assim dizer, e tentar calibanizar muitos outros bons escritores. Tanto podemos, estes que aqui citamos e outros, salientar como bons escritores para associar aqueles a estes três que são muito conhecidos a nível internacional. E vamos ver, por exemplo, em manuais de português língua estrangeira, nos níveis em que já se pode ler literatura, só vai constar, aí quando se fala de literatura angolana, Agualusa e Onjaki. Mas nós temos muitos outros bons escritores. O mesmo vai acontecer em Moçambique. Nestes manuais vamos encontrar simplesmente a figura de Mia Couto, quando nós temos também por aí muitos bons escritores e que às vezes pagam simplesmente o pecado ou por serem negros, então são colocados de lado. Essa é uma reflexão
que poderá gerar muitos comentários, mas é isto que vamos, sim, notando a nível da instituição literatura em língua portuguesa. É uma verdade, porque a crítica e a historiografia, elas chegam antes das obras, e elas são mediadas, intermediadas pelas instituições, no caso, as universidades brasileiras, para trazer como exemplo o nosso Brasil, e também o sistema de comunicação no Brasil, eles valorizam exatamente esses autores, especialmente africanos, o luso-africanos, luso-africanos, brancos e ou afetados pela colônia. Então, sua reflexão tem a minha concordância na íntegra. Uma outra questão muito produtiva aqui para o nosso encontro, ela diz respeito aos prêmios literários, que também são, muitas vezes, articulados e produzidos a partir dessas mesmas referências dadas pela colonização e pelo racismo. A palavra volta para você, para matracar a respeito. É verdade, é verdade. Temos aqui os grandes, só notamos os 2 grandes prémios em língua portuguesa e vamos ver que há aí práticas que tendem para o racismo, práticas que tendem para a valorização apenas grande parte daqueles que estão direto ou indiretamente associados à lusofonia, aqui dizer a pele branca ou a criolidade. Só notamos quantos venceram, quais são os escritores que venceram o prêmio Camões, quais são os escritores que venceram o prêmio Oceanos, que são os 2 grandes prêmios que nós temos. E aí vamos notar que temos muitos bons escritores que, infelizmente, não chegam a vencer esses prêmios simplesmente porque as instituições olham para estes prêmios e como continuidade do lusotropicalismo. E nós vamos notar também um conjunto de prêmios aqui em Angola, por exemplo, que vai acontecer um pouco o contrário. Há aqui prêmios, há poucos prêmios na instituição de literatura angolana. Podemos dizer os mais badalados, aqueles que tendem a ter alguma frequência, são o prêmio Antônio Jacinto e o prêmio Sagrada Esperança. Muitos outros surgem um ano e depois desaparecem. Há prêmios até que surgem simplesmente para beneficiarem certas pessoas num ou 2 anos e depois o próprio prêmio desaparece. Fazia simplesmente parte de uma agenda. E aqui vamos notar alguns prêmios que tendem para a continuidade do lusotropicalismo. E vamos notar outros prêmios que surgem também como uma forma digamos, de luta, assim, entre aspas, em que vai se valorizar também, em muitos casos, a escritores negros em detrimento de escritores crioulos ou escritores brancos. Quer dizer, estamos aqui, vamos notar aqui esse embate literário ou ideológico, que é o saber endógeno e o saber exógeno em confluência na instituição literatura angolana. Muito bem. No tocante aos movimentos literários e às influências das vanguardas de outros países no contexto literário angolano. Temos a instituição de literatura angolana, teve até aqui, podemos dizer, 4 movimentos literários
ou tendências literárias que vingaram, e outros que vão aparecendo como movimentos literários, mas que, na verdade, se olharmos para o campo dos estudos literários, para o campo literário, não são movimentos literários, são associações cívico-culturais de movimentos literários ou tendências literárias muito que vingaram. Podemos aqui olhar primeiramente para o movimento dos novos intelectuais de Angola, que tinha uma ideologia que era de combater o colono, e isso se refletia nos seus textos, nas suas poéticas. Depois, nos anos 80, surgiu o projeto Brigada Jovens de Literatura, onde muitos dos nomes que hoje são conhecidos começaram a trilhar os seus primeiros passos aí. E destas brigadas de literatura surgiram relativamente, em princípio, estariam ligadas ao cantalutismo, à continuidade daquela literatura do movimento dos novos intelectuais de Angola, aquela literatura que exaltaria o momento socialista, o triunfo da revolução, essa revolução entre aspas, mas isso não aconteceu porque os jovens daquele tempo criaram uma ruptura com o que até aí era ou estava instituído. É assim que vai surgir também um movimento conhecido como Quixímbula, um movimento cultural Quixímbula, e vamos ver ainda em 1984 um outro movimento ou tendência, que é a tendência ou Andange, vai surgir do coletivo de estudos literários ou Andange. E mais recentemente, em 2015, aparece o movimento literário Literages. Estes 4 ou 5 movimentos marcaram e influenciados por elementos quer do neorrealismo, quer do realismo, quer do surrealismo e quer do concretismo, e também procurando aqui a base, como é o caso do Quixímbula e do Ohandange, vão procurar beber da oralidade, do texto oral, da literatura oral, trazer o oral para o escrito, ou recriar o texto oral de matriz africana para o texto literário propriamente dito. E nós vamos notar estas tendências que vão estar aí patentes, e como o tempo é um juiz, elas estão aí a surgir e vão sendo colocadas na escola. Quase que nas instituições de ensino superior não se retrata este aspecto dos movimentos literários, e como não se retrata, nós procuramos também refletir um pouco, problematizar um pouco, refletir um pouco em torno destes movimentos que foram influenciados pelas vanguardas. Aqui estamos a falar do surrealismo, do concretismo, principalmente, que vão dar apoio ao fazer poético e artístico destes escritores que vão formar e criar estas inovações e rupturas, e vão mexer com o sistema semiótico literário da instituição
literatura angolana. João Fernando, a presença do sistema televisivo brasileiro e Angola. E há autores que transitam pelo sistema televisivo brasileiro e que também são acolhidos em Angola e nos demais países. Você pode dialogar com essa realidade a partir das referências que você tem em Angola? Por exemplo, a obra de Jorge Amado sempre foi muito adaptada aqui para as telenovelas, para as narrativas televisivas. E é um autor que certamente chegou a Angola e aos demais países que falam oficialmente a língua portuguesa. E há também outros autores que estão no Nordeste e que são muito bem acolhidos e que são sempre apresentados como referência. A Ana Paula Tavares, ela diz isso, que ela tem uma influência do sistema televisivo brasileiro e também ela foi muito influenciada por Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado e João Cabral de Melo Neto. Quero a sua posição a respeito, por favor. Claro, o povo brasileiro sente-se muito bem conversando com o povo angolano em relação ao povo português. Temos muitas afinidades, se calhar seja por isso. E a literatura brasileira dialoga muito com a literatura angolana, sobretudo aqui os escritores do Nordeste brasileiro. E estes, e aí foram bem citados, falar o caso de João Cabral de Melo Neto, vamos a falar de Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, por exemplo, um escritor muito conhecido, que é o escritor Luandino Vieira. Ele assume que começou a produzir a sua literatura daquele jeito porque bebeu de Guimarães Rosa. E vamos ainda ver aí a figura do baiano, claro, o Jorge Amado, também é aqui muito tido. E esta literatura brasileira deu muito à literatura angolana. Há um diálogo, fala-se até mesmo do próprio movimento dos novos intelectuais de Angola. Há um estudo que vai refletir a mensagem, a revista Mensagem dos novos intelectuais de Angola e a ligação que tem com os intelectuais escritores brasileiros dos anos 50. Este diálogo do Atlântico é natural, e tanto é assim que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Então, isto acaba sempre por acontecer e depois surge aí as telenovelas, que durante um tempo tivemos muitas telenovelas brasileiras aqui na televisão, mas infelizmente hoje, sabe-se lá por que carga d'água, já vamos notando mais novelas turcas e mexicanas do que novelas brasileiras. Mas este diálogo continua e a prova está aí, este diálogo que estamos aqui a ter e continuamos a ter, por exemplo, com os escritores lá, os nossos membros da Frente Cultural da Língua Portuguesa, e os estudos em si continuam. Há este diálogo, este dialogismo destes dois sistemas literários. João Fernando, nós temos no Brasil uma produção especialmente marcada pela trajetória do Abdias Nascimento, ligado ao teatro negro
brasileiro, teatro experimental do negro no Brasil, e também, na década de 70, retomada essa perspectiva da produção de uma literatura negro-brasileira, que é um campo fundamental também para um diálogo, para romper com aquela perspectiva que você fez referência. Sim. Nos prêmios literários e também na própria recepção que há diferenciada de autores que são luso-africanos ou que estão nesse campo aí de uma criolização, e há um apartheid do ponto de vista do encontro que deveria ser também buscado da produção feita por autores negros e autoras negras e autores e autoras africanos. Sim. Então, eu queria só reflexão a respeito, porque essa produção, eu acho que ela não circula. Quer dizer, nós negros e negras no Brasil não falamos da literatura africana, nós não temos esse contato, e também, pelas mesmas imposições e impedimentos, certamente críticos e autores e autoras africanos não têm esse contato com essa produção denominada de literatura negro-brasileira, feita, por exemplo, a partir dos Cadernos Negros e de outros autores. Poxa. Então, aqui, quando falamos, os mais atentos aqui vão questionando a respeito disto, e um nome aqui muito conhecido é o nome da nossa querida Carolina Maria de Jesus. É aqui conhecida por aqueles mais atentos, aqueles que questionam e que vão atrás deste fazer literário de negros para negros. Vamos encontrar esta produção, leitura do Quarto de Despejo e outras obras desta escritora aqui favelada, como muitos, colocados infelizmente nesta exclusão literária, embora com uma produção com qualidade, mas que infelizmente acabam sendo colocados de lado. Espera-se essa reflexão, isso é necessário, porque se nós não fizermos, ninguém mais vai fazer. E programas como este, de Matracas Ancestrais, vai dando provas de que precisamos disso. Está aí a realidade, está aí. Nós precisamos deste diálogo mais ativo, precisamos de partilha destas literaturas que são, infelizmente, colocadas de lado, muitas vezes. Perfeito. E os desafios, meu caro amigo João Fernando? Quais os desafios da literatura angolana? No caso das editoras, das livrarias, revistas e estudos literários. Gostaria da sua posição a respeito dessas questões. Você pode ir por partes, Então, como a literatura, em primeiro lugar, os desafios da literatura angolana são os mesmos desafios da literatura, de toda a literatura feita na CPLP. Este desafio, em primeiro lugar, passa por mais reconhecimento desta literatura. A literatura feita em língua portuguesa ainda não é tida como grande literatura, que é multicultural a nível das repúblicas das letras, como diria Pascal Casanova. Só notamos que em algumas feiras internacionais vamos encontrar um espaço,
um stand para a literatura alemã, para a literatura francesa, para a literatura ganense, para a literatura sul-africana ou para a literatura americana aqui dos Estados Unidos. Mas vamos encontrar um pequeno stand que é para a literatura em língua portuguesa, colocando todo mundo aí no mesmo saco, no mesmo lugar, porque é uma literatura ainda tida como uma literatura periférica. Portanto, o nosso primeiro grande desafio passa por criarmos mais prêmios literários, acabamos com esse racismo estrutural que nós vamos notar nos nossos sistemas semióticos literários e mais traduções. Precisamos de traduzir toda a literatura, ou quase toda a literatura brasileira, de negros, mestiços, brancos. O mesmo temos que fazer com toda a literatura portuguesa, com toda a literatura angolana, com toda a literatura moçambicana, com toda a literatura cabo-verdiana, e vendemos mais para o mundo. A CPLP faz pouco quando se trata do aspecto cultural. É que nem o livro, nós não temos uma circulação saudável do livro nestes 8 países, para não dizer 9 países, que fazem a CPLP. Os nossos grandes desafios, em primeiro lugar, como literaturas feitas em língua portuguesa, passam por isso. Traduções, e acabamos com o racismo estrutural que se vai notando. A seguir, aqui mais para a literatura angolana, precisamos de criar mais livrarias. Temos poucas livrarias e as poucas que existem vão desaparecendo hoje. Não há incentivo para o fomento do livro propriamente em Angola. Há poucas políticas voltadas para a promoção do livro e da leitura. Quero que as pessoas leiam, mas o livro custa, tem o mesmo preço que meio saco de arroz. Assim não chegamos lá. Queremos que as pessoas passem a ler mais, mas não oferecemos livros. As escolas não compram, ou o próprio Ministério da Cultura e da Educação não compra, não tem políticas para comprar pelo menos 10% de todos os livros lançados por escritores angolanos. E precisamos de mais apoio, precisamos de formação de livreiros, precisamos de mais bibliotecários, precisamos de mais circulação dos livros nesta parte. Agora, podemos também dizer que falta também mais unidade entre os escritores. Há um conflito intergeracional. Este conflito é até certo ponto positivo, mas quando já procura prejudicar certos bons escritores porque alguém domina certas instituições, aí já não tem nada de saudável. Quando procuramos prejudicar o outro simplesmente porque achamos que é bom e que está aí para tirar, pensamos que vai tirar o lugar de alguém, quando na verdade o que se escreve, a literatura é um bem universal e é um bem da nação, é um bem para o país.
e não precisamos de prejudicar o outro que está aí a fazer o seu bom trabalho, está aí a fazer o melhor de si para procurar ter um lugar ao sol. Portanto, são esses aspectos. A falta... E o lugar das revistas, de programas também, como hoje nós estamos aqui, sim, sim, nesse lugar, não é, de um exercício de diálogo em torno da literatura. Gostaria desses dois pontos, né, do papel das revistas, que elas articulam também uma política para encruzilhar os interesses dos escritores e escritoras. E também, por último, o papel dos estudos literários, porque é necessário também, do ponto de vista do cânone, uma renovação da disciplina histórica literatura, e considerando daí as literaturas dos países aí da composição, dos falantes de língua portuguesa. claro, e precisam de dar uma outra ênfase aí nas produções, e levando em conta que essas produções elas são anteriores à presença do colonizador. Pois. As revistas vão surgindo, mas temos poucas revistas. Das mais sonantes, atualmente temos a revista Palavra e Arte, que é uma revista que vai trazer aí textos literários, quer de jovens e quer de escritores das outras gerações. Temos a revista do Movimento Literário Literax, que é a revista Tunda Vala. A Editora Azul também tem uma revista, a revista Letras de Ouro. A União dos Escritores fez agora ressurgir, do ano passado, este ano, a revista Lavra e Oficina, e são estas atualmente as mais badaladas. Temos ainda uma ou outra que vai trazer textos literários, como é o caso da revista Austral, da TAG, a companhia aérea, mas são poucas, precisamos de mais revistas. Quanto aos estudos literários, nós temos lá fora muitos estudos feitos, mas são quase sempre feitos com os mesmos escritores. O que é necessário? Novas produções. E estas novas produções, às vezes, devido a esse sistema criado, que nós bem conhecemos, às vezes há tendências de se negar ou encorajar a produção de estudos de obras de novos escritores que trazem novas temáticas, novas estéticas nas suas obras. E precisamos destes novos estudos. Precisamos de uma nova produção e precisamos de atualizar o próprio cânone que aqui existe, mas que ainda não está também legitimado. Mas ele existe aí implicitamente. E estes estudos, pelo Brasil, vamos notar muitos estudos, mas que são quase sempre estudos feitos pelos escritores. Nós temos muitos escritores. Eu tenho textos, quer no jornal, o Gazeta, lá do Brasil, em Pernambuco, e temos aqui em Angola, o Jornal de Angola, há textos onde eu trago um conjunto de novos escritores que têm qualidade, mas que não são muitas vezes tidos nem achados, devido a esse sistema criado que nós bem conhecemos. Mas nós precisamos e vamos hoje fazendo alguns estudos em torno das novas obras que vão surgindo. O espaço literário desse movimento tem um espaço, o contexto, onde vai apresentando estudos de novas obras. Pelas faculdades vão surgindo aqui a Faculdade de Humanidades, o ISHED, que é o Instituto Superior de Educação, vai também trazendo alguns estudos voltados a novas obras. Muito bem, muito bem. Chegamos ao
final do nosso encontro, de 1 hora, eu agradeço enormemente a sua participação aqui, que foi excelente, e deixo um convite. Nós gostaríamos de ter aqui na grade da TV Matracas um programa dirigido por alguém de Angola, e para cumprir esse papel de apresentar os novos escritores e escritoras, os novos e novas na dramaturgia, na poesia angolana, e também para apresentar um retrato vivo de tudo que for significativo do ponto de vista da realidade angolana. E no final do nosso encontro, nos bastidores, dialogaremos a respeito. Mas eu faço convite publicamente para você, porque é o nosso é o papel das matracas e da nossa ancestralidade, a gente buscar essas amarras para encruzilhar as nossas forças e romper com esse epistemicídio, com o esmagamento que há do ponto de vista dos sistemas instalados no Brasil e no Ocidente, e que tem a ver com essa visão que acaba restringindo o acesso dos nossos aos sistemas de representação, o que inclui também os sistemas literários. Então é isso. Eu gostaria da sua consideração final e deixo também meu abraço afetuoso e a minha gratidão pela sua presença aqui. Passo a palavra para você, para matracar. Eu agradeço o convite e vamos, claro, entrar em contato depois para tratarmos daquele outro assunto, essa provocação que fez aqui o nosso amigo Fausto, e dizer que precisamos de pensamentos críticos, precisamos de romper com este, como diz muito bem, epistemicídio. Precisamos de dar a conhecer muito boa gente, muitos bons escritores, quer do Brasil, quer de Angola e dos outros lados da África, que infelizmente são desconhecidos, porque não temos, em muitos casos, meios como este da TV Matraca, que vai trazer aqui programas interessantes como este de Matracas Ancestrais, que vai procurar dar voz e vez àqueles que merecem, mas que infelizmente não têm estas oportunidades. E a literatura angolana está aí viva, não é como muitas vezes se quer fazer sentir uma literatura, às vezes passa-se aquela ideia de literatura com alguma inércia. Isso não é verdade, continua ativa, temos muitos lançamentos de livros que vamos notando, temos as senhoras, só de senhoras, o último estudo que eu fiz, estamos a falar de cerca de 200 escritoras. Nos falou que possivelmente sejamos o país com mais escritoras. E estão aí as senhoras. Então não se entende porque que só se conhece uma ou duas senhoras. Temos muito mais. E é preciso dar voz e vez a essas senhoras. Temos muitos bons escritores, que é preciso dar vez e voz também a estes senhores que vão produzindo, mas que infelizmente passam também por não ser visto, porque temos
infelizmente, meios que vão procurando, em muitos casos, não trazer este pensamento, vão procurar simplesmente trazer uma epistemologia ocidentalizada. Um caso, por exemplo, do professor Dr. Luís Canjimbo, que vai fazendo boas reflexões e usando no seu corpus só filósofos, escritores, intelectuais africanos, banto, em muitos casos, e que, quando levados para o exterior, dizem: como é que essa gente existe? Essa gente existe, nós nunca vimos essa gente. Mas está aí, estão aí, e que vão criando rupturas com este pensamento que vigora e que vai tentando aniquilar os outros modos de operar, as outras epistemologias, e que, na verdade, o mundo só cresce com o contributo de todos. Muitos dos problemas que nós temos hoje a nível do mundo é simplesmente porque há tendências colonizadoras. Então, fico por aqui, deixando estas últimas palavras, estas últimas reflexões. Obrigado. Eu agradeço imensamente e quero, nos momentos finais, agradecer também aqueles e aquelas que participaram, que fizeram intervenções e que compartilharam o programa de hoje. Eu agradeço e peço mais compartilhamento e que possam também assinar a TV Matracas e curtir o programa para que ele possa ter um alcance maior. Agradeço o Alexandre, que se manifestou aqui, falando da necessidade de estudos que possam trazer a produção literária de Angola e de Moçambique, que elas devem e podem contribuir muito com os processos de ensino de língua portuguesa e com o cânone também literário. E agradeço e deixo um abraço para o professor Alexandre Timbani, que se manifestou aqui, elogiando a presença do nosso caro amigo João Fernando André, e elogiando também o próprio programa Matracas Ancestrais. Então, nós encerramos o encontro de hoje. Eu convido os amigos e amigas para, na próxima quinta-feira, acompanharem o programa Matracas Ancestrais. A nossa convidada será a vereadora Paola Miguel, do PT Campinas. Então, um abraço, bons momentos, saúde e paz.